Olá, meus amigos, chegando mais uma vez aí com vocês com o nosso projeto Compartilhar aqui da comunidade São Mateus de Cachoeirinha e levando para vocês a oportunidade de refletirmos hoje sobre mais um capítulo das nossas histórias bíblicas do Antigo Testamento, por enquanto, onde nós vamos encontrar hoje com o Daniel, né? Mais uma vez a gente vai falar um pouquinho sobre esse grande personagem bíblico que nós temos aí, que nos inspira a tanto também. Então, nós estamos conversando sobre, né, o povo de Deus lá no cativeiro babilônico ainda, né? Estão lá nesse tempo isolados da sua cultura, da sua pátria, né? E Nabucodonosor, então, é o grande rei que vai terminando seu reinado agora, vai passar o seu reinado para o seu filho Belsazar. E Belsazar vai ter um reinado bem curto, porque ele se torna assim abusivo, né, diante da sua condição de rei. Ele comete uma profanação com os utensílios sagrados do templo, né, e aí ele vai fazer lá uma orgia, né, e tomar vinho, bebidas e tudo nos cálices sagrados, né, do culto, né, que eles tinham lá, dos cultos que eles realizavam. E por isso ele se vê desaprovado por Deus por esse ato abusivo da parte dele, né? Essa profanação, né, que ele faz aí daquilo que é sagrado. Aí nós já temos um ponto importante para refletirmos, né, sobre o nosso respeito para com aquilo que é sagrado, né? Existem coisas que Deus estabeleceu entre nós como sagradas, e que precisamos ter respeito diante delas. Não podemos profanar, não podemos considerar assim sem importância, né, aquilo que Deus considera sagrado, sob a pena de nós atrairmos a ira de Deus sobre nós. Foi o que aconteceu aqui com Belsazar, né? Ele não levou em conta o seu compromisso com as coisas sagradas, e aí ele foi desaprovado também e foi destituído. E aí entra um outro rei agora, que é o rei Dario. E Dario, ele vai fazer uma reorganização do reinado, né? E ele vai fazer uma divisão do seu reinado, ele vai distribuir a autoridade do seu reinado entre... naquela época, os persas tinham o hábito de constituir as satrapias, né? Que eram tipo, assim, divisões de terras, como hoje nós temos os municípios e os estados e os países, né? Então eles também tinham uma divisão naquela época. E esse rei Dario, ele vai constituir, né, o seu reinado com 120 sátrapas e três que seriam então presidentes dessas satrapias. É uma organização que ele tem para tornar mais viável o seu reinado, né? Então nós temos os sátrapas, depois nós temos os chamados presidentes, e depois nós temos o rei. E um desses presidentes foi nomeado Daniel, pela sua correção, pela sua postura ética, pelo valor que ele dava às coisas que são importantes, né? Então Daniel vai se destacando dentro do reinado, e ele é convidado então para ser um dos presidentes. Mas ele era um estrangeiro lá, né? Não podemos esquecer disso. E esse fato dele ser um estrangeiro, mas agora reconhecido pelo rei Dario, causa ciúme da parte, né, dos outros que estavam ao lado do rei. Provavelmente havia expectativa de que todos fossem daquele povo, né, dos babilônicos, né? E agora tem um estrangeiro lá no meio, ocupando a cadeira, né, de presidente. Não era pouco, era muito. A projeção de Daniel era grande dentro do reinado, né? Isso é uma coisa bem importante de a gente perceber, assim, quanto que um homem correto, né, que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com aquilo que é certo, que é bom, como Deus vai abrindo espaço para essas pessoas também poderem ter a sua influência, né, exercerem a sua influência. Deus é que prepara o caminho. Então a gente vê que não é uma coisa assim que o Daniel almejava, né? Mas Deus queria ele lá naquele lugar, porque ele tinha esse espírito de correção. Então Deus traz esse Daniel para um cenário assim, bem importante, né? de projeção social, política também. Porém, os concorrentes, digamos assim, né?
da política, eles preparam lá uma cilada, uma armadilha para o Daniel. Como é que eles fazem? E sempre os babilônicos tinham o hábito de adoração do rei, né? Agora já tinha uma mistura, né, dessa postura religiosa entre eles. Mas a saudade sempre traz, né, o desejo de fazer de novo aquilo que fazíamos, a lembrança, né, daquilo que era feito. E essas outras autoridades aqui resolveram preparar uma armadilha para o Daniel do seguinte sentido: vamos conversar com o rei, vamos fazer um decreto aqui, o rei vai assinar esse decreto, que durante 30 dias, as pessoas, por um espaço de 30 dias, as pessoas não poderão fazer suas orações, os seus cultos para outro que não seja o rei. Todos devem adorar o rei, durante um período fechado de 30 dias. Né? Eles já tinham observado que o Daniel tinha hábitos, né, religiosos bem definidos. Né? O Daniel tinha aqueles horários de oração que ele fazia na hora certa, todos os dias, né? Ele era muito cuidadoso, né, nesse sentido da sua vida religiosa. E os outros perceberam, ele não vai aguentar ficar 30 dias sem fazer as suas orações para o seu Deus, e aí que nós vamos pegar ele, né? Vão fazer esse decreto, o rei vai assinar o decreto. Naquele tempo, os reis também não olhavam muito, né, aquele que assinavam, assinou o decreto, depois tem que cumprir, né? E o Daniel então foi surpreendido, né, no momento de oração. Ele foi denunciado que dentro daquele período de 30 dias em que era proibido orar para outros deuses ou outro deus que não fosse o seu rei Dario, Daniel então foi surpreendido lá e foi entregue, né, como para o rei aplicar as sanções da lei que tinha sido assinada. Então, o rei fica meio sem alternativa, né, apesar de ser um dos seus presidentes, um homem de confiança, mas estava contra a lei agora, porque ele tinha quebrado a lei, né? Ele não abriu mão da sua fé. Ele sabia da lei, mas ele não abriu mão, ele resolveu enfrentar as consequências. Então Daniel é retirado, né, do seu posto, do seu cargo, e a condenação já estava definida, inclusive, né, para quando alguém fizesse alguma coisa diferente do decreto, já tinha uma lei estabelecida também o que ia acontecer, e foi o que aconteceu. Uma cova dos leões estava pronta e preparada já para receber os infratores, né? E aí o Daniel foi então lançado, né, pelo rei na cova dos leões, para ser devorado porque havia desobedecido o decreto real. Muito bem, o que acontece nós já sabemos, conhecemos essa história, né? Ela é muito famosa aí na Bíblia. O Daniel vai para a cova dos leões com muita tranquilidade, com muita serenidade, né? Vai, o buraco é fechado, Daniel fica lá dentro, Daniel senta ali no meio das feras, né, que estavam famintas, né, já deixavam os animais famintos para não sobrar muito em pouco tempo, né, e não é o que acontece com Daniel, né? O rei fica assim apreensivo para saber o que está acontecendo, mas ele não tem agora poder de digamos assim, decretar algo diferente, porque ele já tinha um decreto, ele próprio estava sujeito aos seus decretos, né, ele tinha que fazer isso acontecer. Daniel é colocado lá, né? E o que acontece é que Daniel é protegido por Deus. Os anjos de Deus vêm e protegem, fecham a boca dos leões, os leões ficam lá mansamente com Daniel, passam lá uma noite, no dia seguinte o rei é apavorado com o que ele tinha feito, ele vai lá para ver o que tinha sobrado do Daniel, e estava Daniel sentado, tranquilo lá, né? Levantou-se o rei, foi com pressa, diz aqui, né? E chamou os leões, né? E Daniel veio vivo, né, junto com os animais, conversando. Isso gerou então uma surpresa muito agradável para o rei, porque o seu grande amigo Daniel, né, estava salvo. E o rei então ele determina que aqueles que haviam feito essa maquiagem, que haviam feito essa armadilha, estes então fossem lançados na cova dos leões, né? Tirou Daniel de lá, Daniel sai salvo. E esses seus, digamos assim, que fizeram, né, a armadilha, né, eles trapaceiros, né, eles foram condenados e foram jogados na cova dos leões, né, e decretou, olha agora o resultado disso, né, esse é o mais importante, tá, o resultado desse evento. Foi feita uma armadilha para acabar com Daniel e com o seu culto, com o seu Deus, lá na Babilônia.
E o resultado que o rei então diz assim: faço agora um decreto pelo qual todos devem respeitar o Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo e que permanece para sempre. Ele livra e ele salva, ele faz maravilhas no céu e na terra. E aí o reinado de Dario prosperou pela presença de Deus. Então, tipo, podemos dizer assim, foi um tiro que saiu pela culatra, né? Queria se acabar com o culto do Deus verdadeiro e agora eles injetaram força e expressão. Porque agora o rei decreta isso como uma religião oficial dentro do seu reinado, né? E a expansão, então, do conhecimento de Deus, né? E Daniel, então, vai ter esse campo agora livre para anunciar. E essa era uma das missões, quem sabe, deste povo nesse cativeiro babilônico, né? Então, por todos os viés para onde a história se costura, sempre tem alguns caminhos que de cara não parecem assim serem os mais claros, né? O povo estava lá na sua terra, foi levado cativo para a Babilônia, né? O Daniel estava lá livre, foi aprisionado na cova dos leões. Tudo parece convergir assim para o fim total, derrotar, né? Acabou, terminou, tudo vai indo na contramão. E na verdade agora Deus então chega naquele ponto que Deus assume completamente a história, né? Parece que Deus solta um pouco a corda para que as pessoas se enforquem, né? Os inimigos se enforcam na sua própria corda. E agora Deus chega e diz, bom, aqui é o ponto em que eu vou atuar. Aqui eu entro na história. E aí Deus entra na história, salva o Daniel, e a gente vai ver que logo em seguida vai salvar o povo também. O povo vai se ver livre desse cativeiro da Babilônia e vai voltar para lá. E lá na Babilônia fica a mesma religião que o povo vai levar para casa, né? Então parece que eles foram lá para levar o Deus verdadeiro para aquele povo. Demorou um tempão para isso acontecer, né? A vida do Daniel também passou por muitas altos e baixos, por muitos reveses, né? E no final Deus atuou. E o final da história é quando Deus entra na história. Às vezes a gente fica apavorado com coisas que acontecem na vida da gente, né? Pelas coisas que dão errado na vida da gente num primeiro momento. E parece que elas se complicam, parece que elas crescem, parece que elas ficam cada vez piores, né? E a gente vai ficando um pouco desanimado, com um pouco de medo, com um pouco de tristeza, com um pouco de raiva. E as coisas vão se configurando assim, tipo assim, está terminado, quer dizer, esse Deus onde é que está? Ele parece que desaparece da história, né? Jesus Cristo teve essa sensação quando ele estava lá salvando toda a humanidade, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele já não enxergava mais. No meio do seu sofrimento era tão grande a dor que ele já não enxergava mais, né? Inclusive ele diz, olha, chega, afasta de mim esse cara, esse tipo assim, olha, estou no limite, né? E somente quando Cristo diz, entrego nas tuas mãos o meu espírito, que começa a restauração. E no terceiro dia a glória foi completa, né? E estou falando da história de Cristo. Aqui na história de Daniel acontece uma coisa parecida, né? Quando tudo parece que está terminado, que a morte era a sentença final, os leões iam devorar o Daniel, ia terminar tudo, a ressurreição, né? Volta, o poder de Deus se manifesta e se torna grande diante dos seus inimigos e das forças opressoras. Isso pode acontecer com cada um de nós também, no que diz respeito às coisas da nossa vida, da sua vida pessoal. Talvez pode ter situações na tua vida em que você enfrenta doenças, tristezas, medos, pavores por causa das doenças, e as coisas complicam e crescem, se transformam, parece que ficam volumosas demais, que a gente não vai mais dar conta de nada, e chega num determinado ponto que Deus chega e põe o ponto final, dizer, aqui eu vou assumir. Antes da tua derrota, antes de você perder, antes de você não ter mais forças para nada, Deus vem, te pega da história e te ajuda a assistir agora o fim da história, que normalmente é um fim glorioso, né, que Deus tem para cada um de nós. E mesmo que o fim da nossa história seja a morte definitiva para este mundo, nós temos uma porta para se abrir de ressurreição e de vida, que é a vida eterna que tem preparado para todos aqueles que ficam fiéis a Deus até o momento. Então o convite é, nunca desista de Deus, nunca desista da tua fé. Daniel nunca desistiu da sua fé e ele foi coroado com a graça e a aprovação de Deus. Então sempre que nós permanecermos fiéis a Deus, nós seremos abençoados com a graça e a glória de Deus também na nossa vida.
Então está aí um bom ponto para a gente pensar sobre os conflitos do nosso trabalho, os conflitos com a nossa igreja, os conflitos com a nossa família, os conflitos aonde quer que eles estejam, né? Os que permanecem fiéis a Deus, no fim, verão a glória. Esse é um fim dessa história bonita que tem aí, para inspirar a gente a pensar. Ainda não terminou, porque Deus ainda não manifestou o seu poder. Então, às vezes, ainda continuam alguns ruídos, né, na nossa vida. Porque Deus ainda não se manifestou completamente. Mas vai chegar o dia em que sim, Deus vai se manifestar. Ou nos libertando e mostrando para todo mundo que está aqui, né, o vitorioso ou a vitoriosa, ou nos levando Ele para mostrar secretamente entre nós e Ele a glória eterna que está reservada para todos aqueles que permanecem fiéis a Deus. Tanto de um jeito quanto de outro, Deus permanece no comando da história. Para aqueles que são fiéis, sempre terá um fim bem-aventurado. Fica aí para pensar e refletir, né, nos nossos caminhos. Que Deus te dê essa força e essa coragem para resistir firme e nunca abandonar a sua fé, na certeza de que o tempo passa, as coisas passam e Deus assume de novo o comando. E os planos de Deus sempre são bons para nós. Fica aí para pensar. Um bom tempo para você, até a próxima semana e tchau, tchau.